Olá, sejam bem-vindos ao meu universo imobiliário com o tema idosos. Coincidência ou não, esse assunto era para eu ter falado há um tempo atrás e o Arthur nasceu e ele teve que ser postergado. Ivana, obrigada, bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, né? E a Ivana é especialista, ela é concierge de idosos e a gente ia conversar na semana que o Arthur nasceu e agora mudou justamente para a semana que tem o Dia do Idoso. Isso, dia 1º de outubro é comemorado o Dia do Idoso. Olha só, que legal, né? Muito legal. Ivana, eu queria que tu contasse um pouco da tua história de vida que te levou a ser concierge de idosos. Bom, o que me levou a ser concierge de idosos foi o rumo que a minha vida tomou. Eu trabalhava no tribunal com um desembargador que foi aposentado, cargo de confiança eu saí. Nessa época minha mãe estava entrando na fase terminal do câncer. Então eu resolvi dar toda a atenção a ela e ela veio a falecer e eu me preocupei muito com meu pai, porque naquela época ele estava com 89 para 90 anos. Mas vamos só explicar e fazer um parênteses. Quando tu nasceu, teus pais tinham quantos anos? A minha mãe tinha 48 e meu pai 59. Então é por isso essa idade avançada quando tu... Isso, né? E então eu comecei a estudar para concurso e ficava com ele em casa, acompanhando. Para encurtar um pouco a história, eu não passei no concurso e a idade dele foi avançando. E eu percebi que, conforme foi avançando, ele precisava ter uma atenção, um cuidado maior. E a vida me presenteou, eu sendo a mãe do meu pai. Inverteram os papéis, isso é comum acontecer com idosos. E foi aí que eu assumi esse papel, né? E foi uma experiência, algo que eu recebi assim, com amor e gratidão. Foram quantos anos cuidando exclusivo? Deu 13 anos. 13 anos. É bastante tempo e isso foi adquirindo uma grande experiência, né? Foi. Teve muito erro, acerto, mas coisas da vida, mas né? Não, é igual quando eu virei mãe, né? A gente acerta e erra até conseguir alinhar. E me conta, o que faz o concierge de idosos? O concierge de idosos, ele acompanha o idoso. Ele acompanha o idoso nas suas atividades diárias, como supermercado, banco, academia de ginástica, um casamento, uma viagem, também ele pode acompanhar. Ele mantém o idoso ativo, mantém na sua vida social, que isso é muito importante, né? Então ele está ali para ser o acompanhante, o parceiro do idoso. Diferente de um cuidador, né? Diferente, porque o cuidador ele vai abranger a saúde do idoso. Então medicamentos, toda essa parte de injeção, trocar um curativo. Ele é um técnico de enfermagem, o cuidador. O concierge não é isso. O concierge é para a parte boa, né? É acompanhar e manter ele ativo mesmo, levar para passeio. Porque assim, Carla, a vida hoje é muito corrida. E muitos filhos, eles além da vida profissional, eles têm a família deles, que são os filhos. Então acaba que às vezes durante a semana eles não têm todo aquele tempo para dar aquela atenção que o seu pai e a sua mãe precisam. E é nesse momento que o concierge está ali, para ajudá-los. Para ler um livro, para escutar uma música. Exato. Cinema, um shopping, um cafezinho. E até levar para viajar. Estava comentando com a Ivana que às vezes a minha mãe quer viajar e não tem companhia, né? Então, porque às vezes a pessoa não está naquele momento que possa sair, às vezes não está com condições financeiras e às vezes não é aquele lugar que a amiga quer ir. Então, até nesse momento é uma boa companhia, né? Não, e quem conhece a Ivana, quem não vai gostar da companhia dela? É sério. É verdade. Ivana, e assim, até quando você acha que uma pessoa idosa consegue morar sozinha? Uma idade certa não existe. A gente tem idoso com 95 anos que ainda mora sozinho, tem uma vida independente. Sério? Sério. Eu já conheci uma senhora idosa que tinha 95 anos, ela tinha a vida dela independente. Então eu acho que começa assim, o cuidado por exemplo, se perceber que o pai ou a mãe já não estão tendo aquele equilíbrio para andar,
de repente estão apresentando muitos sinais de esquecimento, estão repetitivos. Aí é a hora que tem que ter alguém junto. É importante ter alguém e isso não tem idade, né? Porque com teu pai, por exemplo, foi super tarde, né? Foi tarde. Acho que talvez até o dele foi um pouco mais tarde porque eu estava junto com ele. E uma coisa assim que é muito importante, quando for inserir alguém para ficar com o idoso, conversar com o idoso, mostrar essa importância dessa pessoa que está chegando e dar para ele também não se sentir assim invalidado, sabe? Agora eu estou inválido. Não. É conversar, é explicar todos os benefícios, as vantagens que essa pessoa vai trazer para ele. E até nessa hora, antes até de encontrar um cuidador para cuidar, tu podes entrar em ação, né? Sim. Porque eu acho que tu podes detectar, ver se meu pensamento está correto, mas tu pode tentar detectar se a alimentação está correta, se ele está cuidando dos medicamentos, se está indo ao médico, se não está na hora de fazer uma atividade física. E o concierge também ele repara muito se o idoso começa a se isolar. Porque uma coisa que também acontece muito na terceira idade são casos de depressão de idosos. Porque eles ficam com medo de sair na rua, ficam com vários receios e no se isolar, isso pode trazer a depressão para eles, né? Então o concierge entra nisso aí, de manter eles ativos e ele observa. Se ele achar, não está mais na hora do concierge, vai entrar um cuidador, conversa com os familiares, faz toda uma análise para entrar o cuidador, né? E assim, eu tô apaixonada por essa história de concierge, porque primeiro que assim, é muito fofo. Eles viram os filhos, né? E tem presente maior do que a gente cuidar de quem cuidou da gente. É verdade. Né? E aí eu vi que a gente tem um mercado... eu tava conversando com a Ivana, é complicado a gente andar na rua hoje, as nossas calçadas são complicadas, então sair com um idoso é muito complicado. Então eu acho que, voltando para a área imobiliária, hoje tem cada empreendimento bacana. Verdade. Que às vezes ele vai sair, mas às vezes ele nem precisa sair porque atende a necessidade dele. Então eu quero muito abordar os empreendimentos que podem receber esses idosos, onde eles conseguem ter uma qualidade de vida, que corram menos riscos. Exato. E continuem, que aí é aquele assunto que eu acho bacana, continuar no meio que eles estão. Isso, mantém eles ativos, né? Estão interagindo, aí estão num prédio, por exemplo, como você falou, um empreendimento que tem uma boa área de lazer. Eles ali vão interagir com vizinhos e com crianças. Eu acho muito legal a interação de idosos com crianças. E às vezes eles não precisam conversar, eles se olham e já se entende. E é muito bacana, porque a criança leva uma alegria, leva uma distração, uma vida para eles que é muito legal. Né? É lindo, né? E aí uma curiosidade, Ivana, quais os cômodos necessários para um idoso morar? São duas suítes ou pode ser uma suíte? Qual o tamanho, mais ou menos? Como é que tu podes me explicar isso? Eu acho assim, partindo do básico, um apartamento ali com seus 80 metros quadrados, 90, ele é bem legal, porque tem muitos idosos que dizem assim, não, morei a vida inteira em casa grande, agora eu não necessito disso, pode ser pequeno. Mas tem idosos que gostam da casa grande para receber os filhos ou de um apartamento. Tem filho que mora fora, eles querem receber na sua casa. Então pode ser um apartamento maior, de 3, 4 quartos. O legal é que o quarto dele seja com suíte, o quarto do idoso, para facilitar. E é sempre bom ter a opção de ter mais uma suíte de hóspedes, que pode ser que venha a necessidade de um cuidador futuramente, sim, né? Sim. Então, tu estando com aquela família e conversando, tu consegue também detectar. E se for o caso, a mudança, né? Saber... Sim. Eu estava falando com a Ivana, a gente está num empreendimento maravilhoso, mas ele é um apartamento muito grande. O Ópera, que é o empreendimento do Voa, são apartamentos de 300 metros quadrados. E eu falei, Ivana, não precisa de tudo isso, né? Aí foi que ela me falou que eles gostam de receber os filhos, às vezes ter a suíte para os netos brincarem pronta, claro, né? Uma sala mais ampla. Ou, aí foi aquela história que ela me disse,
os filhos recebem agora os pais. Sim, tem filhos que às vezes a mãe ficou viúva, traz a mãe para morar junto, né? Então, estar no empreendimento com essa área de lazer É muito importante. né? Sol, Academia de ginástica, tem a piscina externa, a piscina interna. com piscina interna melhor ainda, né? Melhor É super ainda. difícil. Porque para o idoso, se tem um personal, vai fazer hidroginástica. E a gente sabe que a hidroginástica traz muitos benefícios para o idoso. Então é um empreendimento muito legal, sem falar que ele tem uma área para caminhar, para o idoso sentar e se quiser ler um livro. E tudo muito seguro, né, Carla? Que eu acho que é bem importante também. Super seguro e verde, né? Verde. Então, aí, nesse sentido, existe um bairro que tu indicarias na grande Florianópolis, assim, esse bairro é um bairro ideal para o idoso? Eu sou muito apaixonada por Jurerê. Eu acho Jurerê um lugar perfeito para o idoso, assim. Mas tem os idosos que gostam também de morar no centro. Então, eu costumo dizer assim, que o que é ideal para o idoso é que tenha as suas necessidades próximas. Então, ele pode descer, o banco está perto, o supermercado está perto, e ali ele pode fazer tudo a pé. Um shopping está perto. É bom que é bom para ele. Isso, né? Para o conforto dele. O conforto do idoso tem que ser sempre priorizado. E ele tendo as coisas perto, dá essa independência. Independência é tudo que a gente quer na vida, né? Isso, é verdade. Ivana, o que tu achas sobre casa de repouso? Eu acho que elas ajudam muito, porque tem famílias que às vezes não conseguem ficar com o seu idoso. E a casa de repouso, ela oferece toda uma estrutura para ele. Então, elas vieram para somar e ajudam muito. No meu caso, eu optei por cuidar do meu pai em casa e ali eu contratei as cuidadoras. Ele teve cuidadoras. Mas elas são bem importantes, sim. Por exemplo, eu sei de um caso, aconteceu com amigos meus, eles moravam em casa e se mudaram para o apartamento. E quando eles foram para o apartamento, a avó, que sempre morou junto com eles, disse: não, eu vou para uma casa de repouso porque eu gosto de ter os pés no chão, ter o jardim. E foi a iniciativa dela. E então ela foi para essa casa e como ela era uma senhora muito independente, ela saía, ia visitar a filha, mas voltava para casa e ela gostou, porque lá ela também convivia com outras pessoas da idade dela, fez amizades. Então ela teve uma boa experiência, né? Ivana, e tu pode atender esses idosos nessa casa de repouso, né? Sim, sendo idosos que têm essa independência, eu posso oferecer também. E é uma profissão extremamente nova aqui na nossa cidade, né? Mas tu te inspiraste? Eu me inspirei nesse trabalho porque em São Paulo já existe. Saiu outro dia uma matéria bem legal no Estadão, saiu. E também é algo muito comum já nos Estados Unidos e na Europa. Que já tem Nossa, Estados Unidos mesmo, eles têm muito empreendimento para idosos. Assim, Orlando tá bombando de empreendimentos assim que cada idoso tem a sua casa, daí tem dentro do próprio condomínio tem uma clínica que trata deles, né? É muito legal. E o Brasil agora que acordou para esse mundo, né? Então, tudo está sendo muito novo. Mas eu acho que são coisas que só tendem a crescer. Falando em empreendimentos, eu acho que ter academia é fundamental. Sim. Né, para essa idade, fazer uma atividade física. Claro que se puder sair e ir para uma academia, muito bacana, porque tu vai encontrar outras pessoas, interagir, isso é muito importante pro idoso, né? Mas assim, quais são os exercícios que o idoso tem que fazer? Que tipo de alimentação que ele deve levar? Que nutrientes, que vitaminas que eles podem estar usando? Então, a parte de exercício, Carla, ela é fundamental na vida do idoso, porque vai ajudar a fortalecer músculos, a circulação sanguínea melhora, e isso é muito importante para o idoso. Por exemplo, ter os músculos fortalecidos, porque em caso de queda, protege os ossos. A circulação sanguínea ajuda a prevenir Alzheimer, está na lista de prevenção do Alzheimer, o que é muito também importante. Claro, frequentar uma academia
é ótimo, que ele vai encontrar outras pessoas, vai socializar. E eu lembro do meu pai, na época que ele frequentava a academia, ele era assim o xodó da academia, ele era o querido da academia. E isso é muito bom também para a autoestima deles. Se o prédio não oferece academia, mas, por exemplo, está perto da beira-mar, de uma praça, é muito importante, porque eles pegarem sol, a gente sabe dos benefícios do sol. A alimentação do idoso, ela deve ser a mais saudável, de verdade, a comida de verdade, arroz, feijão, salada, fruta, suco, a melhor comida assim, que ele puder, né? Em termos de vitamina, a vitamina D é muito importante. E aí eu vou falar da minha experiência. O meu pai também ele tomava um polivitamínico, que ajudou bastante ele, porque o idoso não consegue, o organismo já não produz todas as vitaminas, então o uso do suplemento ajuda bastante. Isso é receitado pelo médico. Eu já estou assim nas vitaminas tem bastante tempo. E eu vejo que quando acaba e eu me descuido de mandar fazer a receita novamente, eu fico doente, como agora eu estou. Ivana, o que teu pai te deixou assim de herança pro resto da tua vida? Que vai ajudar muita gente que deve estar chegando ou está passando nessa fase. Cuidando dele, o maior presente assim que ele me deu foi a paciência. Eu sempre fui muito impaciente e com ele assim a paciência começou a vir e com o passar do tempo eu aprendi como é importante a gente ter a paciência, né? E como eles precisam da paciência, porque eles são mais lentos, tudo é mais lento, o que trabalha é a paciência. Mas assim, eu acho que dos maiores legados que o meu pai deixou para mim, sem dúvida, foi a fé. Ele tinha muita fé, tanto ele como a minha mãe. E isso me fez aprender o quanto é importante a gente alimentar, cuidar do nosso lado espiritual, principalmente em momentos difíceis, e também do saber se doar, da caridade e do amor, né? Eu acho que tudo que eu vivi com ele foi do amor que ele me deu quando criança, ele é minha mãe, e adulta eu pude retribuir esse amor. Grande presente, né? Foi um presente. Ivana, muito obrigada por ter vindo aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito legal, fiquei muito feliz com o convite. Ter dedicado, parabéns por esse trabalho, porque eu acho que o idoso merece, né? Pensa em introduzir uma concierge na vida do idoso, inserir, voltar que esse idoso tenha vida social novamente. Então assim, não deixe de marcar seus amigos aqui no vídeo, quem vocês conhecem, que está passando por um momento, que vocês vislumbram que está para chegar, deixe seus amigos saber. E não percam nos próximos vídeos a curadoria, aliás, Ivana, eu vou precisar da tua ajuda. Um prazer. Dos condomínios, tanto de casa quanto de apartamentos, que podem receber esse idoso e garantir tudo o que ele precisa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.